Certinho, então, gente. Primeiramente, me apresentar aí para quem não me conhece, né? Porque eu tenho umas carinhas novas aí que eu não conheço. Eu sou o Marcos, sou esse aqui do laboratório, né? Trabalhei diretamente aí com o Sushi e com o Léo, né, na parte de balanceamentos. Trabalhei no projeto também junto com o Iago, né? O professor Ademir, junto com o projeto ED. E agora estou voltando aí para poder ajudar no gerenciamento do GitLab do laboratório, né? Então, essa apresentação aqui, a gente vai ser uma pegada meio que um mini curso para vocês, né, das ferramentas de desenvolvimento, né, uma parte introdutória, algumas boas práticas que a gente aprendeu e está querendo consolidar aí do projeto com a Petrobras, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos as plataformas que a gente que foram oficializadas para a gente utilizar, né? No caso aqui, vocês estão vendo meu mouse? Então, aqui o primeiro, vai ser hoje e semana que vem, vai ser uma introdução aí ao Git, né, o que é o controle de versão. Depois a gente vai ao GitLab, né, os repositórios online. Depois uma introdução, um cursozinho de Python e também mesclado juntamente com o curso de Python, né, a IDE do Visual Studio, que a gente vai padronizar para utilizar para a edição dos códigos, né, o desenvolvimento dos códigos que vão ser implementados no nosso GitLab, certo? Então, primeiro, entrando já na parte de introdução, né, ao Git, temos lá que é um Git, né? Ele é um sistema gratuito, né, open source aí de controle de versões, que é muito utilizado no desenvolvimento de software. Se alguém já tiver trabalhado com essa parte de desenvolvimento aí, né, front-end, back-end, provavelmente já vai conhecer o Git, essa ferramenta e as maneiras de utilizar, né? Mas, basicamente, o que é esse Git? Então, vamos imaginar que a gente tem esse código principal aqui, pode ser qualquer linguagem, e cada pontinho desse seria uma modificação realizada pelo usuário, certo? Então, a gente tem aqui embaixo, né, uma versão 0.0, o código inicial, uma versão 0.5, uma versão 1.0. O que o Git proporciona para a gente é a gente conseguir acessar, né, cada ponto desse código, certo? Então, como que isso ajuda, né? Então, vamos pensar aqui no laboratório. A gente tem uns códigos extensos, né, de MATLAB e tudo mais, e muitas das vezes, no decorrer do desenvolvimento, uma informação acaba se perdendo. Então, uma variável ali que você tinha declarado, você depois substitui, e aí o código vai quebrando, você vai ter que catar um cavaco ali para poder achar onde que eu errei, onde que não errou. E é nisso que o Git ele nos auxilia aí para tentar evitar esse tipo de problema, né? Então, vamos supor aqui no caso, né, essa do meio aqui, na versão 0.5, um código, alguma alteração inadequada foi feita, certo? Então, você pegou e fez essa correção, e por acaso, lá na frente, vamos entender o que foi, qual foi o tipo de erro, né? O que aconteceu. A gente consegue acessar aqui e demonstrar mais ou menos como que e demonstrar todos os códigos aqui, como que estava a estrutura do repositório, né? Já estou soltando alguns conceitos que eu vou mostrar para vocês o que significa, né? Mas quando a gente traz uma nova ferramenta, a gente pensa, né? Mas qual que é a grande vantagem de eu estar utilizando esse controle de versão, né? E para eu poder explicar isso para você, é bom a gente já começar a dar uma nivelada aí nos termos básicos que a gente utiliza bastante, né? Toda vez que a gente fala de Git, a gente sempre vai estar falando esses termos aqui. O primeiro deles é repositório, né? O que é um repositório? Ele é a pasta do projeto, né? Onde todos os códigos vão estar ali armazenados, né? Códigos e arquivos necessários para o projeto que o desenvolvedor está trabalhando, certo? Localmente, na máquina, o repositório é identificado pelo Git, né? Pelo software, a partir de uma presença dessa pasta oculta.git, né, que eu vou mostrar elas para vocês aí mais para frente, né? Então, toda vez que você tiver uma pasta com esse .git, esse é um repositório que ele está sendo versionado, né? Então, o Git está observando todas as modificações dos arquivos que estiverem ali presentes. O segundo termo, que é o que eu acho que a gente mais fala, né, que é o commit, né, que ele é um grupo de alterações no código, né, que você meio que envia ao Git, né, entre aspas aí. O que isso significa? Toda vez que você tiver alguma alteração em algum arquivo dentro do repositório, para que o Git tenha reconhecimento dessa alteração, né, para que a gente tenha esses pontinhos aqui, é necessário que você faça o commit, certo? E cada commit, ele apresenta uma mensagem descritiva, né,
e algumas informações meta, como a identificação, um número de ID, né, um código que representa aquele commit, a data em que ele foi feito, quem que fez, né, o autor, certo? Ah, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão uma pausa aí, pergunta qualquer coisa também, tá? E esse é o commit que é o que a gente mais fala, né? O que tudo mais ou menos no Git se resume aos commits serem feitos, né? Depois a gente tem branch, né? Que são essas branches, né? São as ramificações do código, né? Que elas geralmente aí são utilizadas para separar algumas grandes alterações, né? Seja novas funcionalidades, correções, né? No nosso ambiente que a gente no AtLab, né? Que a gente costuma utilizar, são sempre que a gente pega o código base de elementos finitos, né? Do rotor, e a gente vai adicionando todas aquelas novas funções lá, calcula isso, calcula aquilo, né? Então, cada dessas funções, ela viria em um branch, né? Que eu vou explicar mais para frente para ficar mais simples de como que isso é implementado aqui no Git, certo? Basicamente, o branch, para ficar mais fácil de entender, é como se a gente tivesse o seguinte, imagina que é um tronco, é uma árvore. Então, a gente tem um tronco principal, seu código principal. Então, é o seu código que todo mundo vai ter acesso, certo? E aí, cada galho, que seria um galho de desenvolvimento ou um galho de correção, seria uma nova branch que você cria, né? Então, a partir do tronco ali, você consegue criar novas funcionalidades e depois você retornar isso, né? E, por fim, aí a gente tem o merge, que é a união de duas branches, né, dentro do mesmo repositório. Esse aqui são um dos termos que a gente mais utiliza aí e vocês vão estar tendo cada vez mais contato, né, com esses termos aqui na medida do curso e no que as alterações que a gente está propondo aqui com a implementação do GitLab, né, forem implementadas, certo? Bom, agora a gente vem aqui para qual que é a grande vantagem, né? A principal que vem de cara, assim, como o próprio nome diz, é ter o controle de todas as versões dos códigos, né, envolvidos no projeto, né? E por que que isso é interessante? Porque no que a gente, principalmente no que a gente está ambicionando aqui no laboratório, quando a gente tem vários desenvolvedores trabalhando em paralelo, né, é interessante você saber exatamente o que está acontecendo, quando aconteceu aquele código, alguém fez alguma alteração, quem fez, né? Muitas vezes aqui no laboratório a gente tem alguém ajuda, eu passo o código para o Leandro, pro Leandro Biscoito, e ele me retorna o código com alguma modificação. Às vezes eu não entendi o que ele fez, né? Não sei se foi ele que fez, ou se foi outra pessoa que ajudou. E então é interessante a gente conseguir ver todas essas versões, né? Isso é uma característica que o Git traz, mas o principal é a possibilidade do desenvolvimento distribuído. O que é isso, né? É quando os desenvolvedores, né, todas as pessoas que estão trabalhando naquele repositório, naquele projeto, elas conseguem trabalhar simultaneamente em paralelo, sem que haja interferência do código que o Jefferson está desenvolvendo com o código do Iago, com o código do Leandro, com o código do Eli, com o código até do professor Aldemir, certo? Isso é possibilitado pela criação das branches, né? Desde que seja utilizado um fluxo de trabalho aí bem estruturado, que eu também vou apresentar aqui para vocês basicamente, certo? Então vamos lá, já entrando um pouquinho alguns aspectos mais particulares, né, do Git. O que a gente vai utilizar aqui no nosso laboratório vai ser esse fluxo de trabalho, que é conhecido como Feature Branch Workflow, em que basicamente é o seguinte: imagine que a gente tem um código, o código base do laboratório mesmo. Então, a gente tem um rotor aqui de 4 graus de liberdade, certo? Nesse código, cada um desse pontinho, por exemplo, essa Feature 1, a verdinha, e a azul, pode ser o desenvolvimento, a tese de mestrado ou de doutorado de algum aluno. O que isso significa? Então, a gente vai ter o código principal, né, o nosso rotor, e aí a gente vai desenvolver, ou pode ser até o trabalho do IC, vamos pensar nessa aqui, né, que ela é menorzinha. Então, o IC entrou, começou a desenvolver, a partir dessa versão do código desse laboratório, do laboratório. Quando ele finalizar, ele retorna esse código. Então, aqui agora a gente já tem todas as versões. Novamente, a gente consegue acessar cada ponto do código, né? E aqui, no caso, o que é interessante a gente observar aqui é a questão do desenvolvimento distribuído mesmo, né, em paralelo, né? Então, o desenvolvimento dessa ferramenta DevTool 2 aqui não interfere com a DevTool 1, né? O que se a gente tivesse feito numa escala linear, né, por exemplo, só aqui,
provavelmente a gente teria que esperar finalizar esse trabalho aqui 2, né, da Feature 2, da Feature azul, para depois a gente conseguir iniciar o trabalho da Feature 1, porque pode ser que alguma variável, alguma característica aqui, o desenvolvedor verdezinho precise, o desenvolvedor azul vai estar modificando e vice-versa. Até aqui, tá? Fácil de entender, compliquei demais já, não estou entendendo. Qualquer dúvida, vai ficar mais claro também à medida que eu for mostrando os exemplos aí que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente vai fazer junto aqui. Já entrando aqui agora na instalação e configuração, né? Bom, nessa apresentação aqui eu vou enviar para vocês, e aqui eu coloquei o link para quem está trabalhando já no Linux, e aqui tem um link para quem trabalha no Windows ainda, né? Dá para trabalhar nas duas plataformas tranquilamente. Então vai entrar aqui, certo? Vai fazer o download dessas do seu respectivo sistema operacional, certo? E aí quando terminar o download e fazer a instalação, eu vou precisar que vocês procurem esse terminal aqui, Git Bash, que é o nome do arquivo que o Git fica, né? O nome do programa. Vai executar e a gente vai precisar fazer a primeira configuração. Qual que é essa primeira configuração? Como eu tinha informado para vocês, no commit a gente tem algumas informações meta, né? Então, essas informações contam o nome do usuário e o e-mail dele. Então, é a partir daqui que a gente vai conseguir configurar os dados da sua máquina. Então, toda vez que for realizada alguma modificação na sua máquina, né, pelo seu usuário, vai aparecer aqui o nome do respectivo, né, e o e-mail atrelado àquela modificação. Então, vai abrir um terminal, e esse terminal você vai digitar git config, global user.name, nome do usuário, e mesma coisa para o user.email, e colocar o e-mail aqui. É interessante que esse e-mail seja o e-mail que você usa para poder vincular com a sua conta do GitLab lá na frente, tá? Então, é o e-mail que vocês mais utilizam aí para ficar mais fácil, né? Você deve fazer uma pergunta aqui, Iago. Sabe ter alguma forma de ter algum tipo de conflito se você coloca um e-mail diferente do configurado no repositório online? Eu acho que ele acaba linkando, né, os dois, mas é fácil de refazer a configuração também, né? Só dar esse comando aí e reiniciar. Só uma adição aí ao que você estava explicando. Acho que quem quiser já ir instalando, pessoal, sim, é só procurar o Git aí no Google, vai ter um passo a passo aqui, quem quiser ir seguindo junto também já vai pegando o jeito. E o Marcos comentou do Git Bash, que é um terminal que a gente utiliza no Windows. No Linux você não vai utilizar isso, você vai utilizar o próprio terminal do Linux mesmo. Esse Git Bash é só para o Windows. Uhum. No Windows mesmo também dá para usar o prompt, né, se quiser, né, porque ele instala. Né, dá para você usar pelo terminal. Mas o Bash acaba te auxiliando mais, né, te dá umas coisinhas a mais. Né? Visuais a mais lá. Vou até falar disso. Beleza. Então aqui agora a gente já vai entrar em alguns comandos básicos aqui, né? Juro que é básico mesmo, aparece um monte de coisa aqui, mas é bem simples, certo? Eu vou passar bem por cima aqui, só eu quis colocar aqui para poder enviar essa apresentação para vocês tenham acesso aí para quem for começar a experimentar já, né? Começar a brincar com o Git, para ter uma documentação aí de base. Depois, quando eu enviar essa apresentação, eu vou enviar o link também do site do Git, que lá a documentação é bem farta lá. Então, tudo que você tiver de dúvida, pode falar comigo ou com o Iago, né? Já estou jogando trabalho para ele já de graça aí. Mas... E pode consultar lá também. Se não entender qualquer coisa, a gente tenta resolver, certo? Então, dos comandos básicos que a gente tem aí é o git init, né? Então, todos os comandos do git você sempre vai ser precedido do termo git. O git init, ele vai fazer vai iniciar o versionamento, né? Então, você vai criar aquele arquivo .git que eu tinha falado para vocês, né? Nesse caso, se você utilizar esse tipo de especificação, ele vai criar um repositório com o nome que você colocou aqui dentro, né? Git status, ele vai trazer umas informações do repositório, né, em qual branch que você está, se tem arquivo modificado ou não. Né, o git diff, uma vez que você já tem arquivos que estão sendo versionados, você já iniciou o seu repositório, você já adicionou um arquivo, e aí você já tem alguma modificação que já pode ser comitada, né? Como a gente fala, né? Então aí a gente vai poder ver, o git diff, ele vai te mostrar o que foi alterado nos arquivos que ele já estava observando.
né? Git add e o nome do arquivo, ele vai jogar isso aqui para uma área de staging, e esse aqui eu vou deixar para explicar lá na frente, quando eu tiver no exemplo, que ele fica mais simples de entender. Git commit, quando a gente faz, a gente realiza, né, o envio das modificações, né? Então, isso aqui vai se tornar um ponto em que a gente pode navegar dentro do nosso projeto. Git branch, Git checkout, Git merge, Git log, são alguns dos outros comandos que eu vou deixar para a gente falar semana que vem. Estava conversando com o Iago, acho que vai ficar mais simples o fluxo de entendimento para vocês aí, porque senão é muita... É pouca coisa, mas é muita informação. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava instalei o Git aqui, aí eu abri o terminal lá no Git Bash, né? Certo. Só que aí a hora que eu coloquei o Git config e tal, ele não deu nenhuma mensagem, ele só... E outra coisa, ele não deu mensagem de que deu certo ou não. Ah, tá. Tá. E aí eu queria saber se, por exemplo, que nem tá aqui nome do usuário entre aspas, eu tenho que colocar aspas também ou não? Só escrevo o nome do usuário? Tem que colocar aspas, professor. E aí, para você checar, é só você dar esse comando, git config, aí você pula esse global e dá user.name. Aí ele vai imprimir para você o valor que está configurado. Git config user.name e git config user.email. Já vou legal, deu certo. Puxar aqui o exemplo, que eu acho que fica mais fácil, eu já mostro aqui. Certo? Então aqui, ó. Eu uso tô Windows, avançando o negócio, desculpa. Imagina, professor, imagina. Foi até bom isso aí, que a gente já vai sanando algumas dúvidas que possam surgir, né? Então aqui, o Git, vou abrir aqui na minha área de trabalho, certo? No meu caso, eu já fiz, né, a configuração. Então, o que a gente falou para o professor colocar é o git config, né, user.name. E aqui, no caso, o meu nome. E o git config, só para poder verificar, né, e-mail. Tem como vai trazer o zoom da tela? Tá difícil de... Pode usar a ferramenta lupa, fica mais fácil, né? Do próprio Windows. Ah, tem? Como tudo isso? Melhorou? Tá. Melhorou, agora sim. Obrigado, viu? Imagina. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Primeiro eu vou criar uma pastinha aqui. Eu vou chamar de... Git 1. Então, pronto. Aqui, eu já vou introduzir um outro comando para vocês, não sei se já alguém já é acostumado, mas no terminal aqui, para você poder acessar a repositório, você pode usar esse comando cd. Então, eu vou dar cd, e vou vir em git, lmest. Entrei, dei enter. Então, aqui agora eu vou iniciar meu repositório git, né? Então, eu vou puxar lá o comando git init, ponto. O que significa esse ponto? Eu quero começar o git nesse repositório que eu estou aqui mesmo, certo? Posso fazer sem esse aqui também. Então, só git init. Então, pronto, ó, inicializou um repositório vazio aqui na pasta que eu criei, né? Se eu abrir ela aqui, não tem nada. E aqui o que é legal a gente ver é que ele já apresentou aqui para nós uma informação a mais, né? O que é esse master? Isso aqui ele está me falando em qual que é a minha branch base, certo? Então, esse aqui é o tronco da minha árvore. Então, quer dizer que tudo que eu desenvolver, a base é aqui, certo? Então, vamos adicionar o primeiro arquivo aqui. Vai ser um TXT mesmo. Então, arquivo 1. Então, aqui agora, ó, se eu der um git status, ele já vai identificar. Então, ele está trazendo aqui para mim as informações. Está falando que eu estou na branch master, certo? Diz que eu não tive nenhum commit ainda, ou seja, não estou traqueando, né, observando nenhum arquivo. E aqui ele já identificou ó, que tem alguns arquivos que não foram observados, né, no untracked files, que é o arquivo TXT aqui que eu acabei de colocar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou realizar o primeiro commit. Então, aqui, a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente vai utilizar o Git, quando a gente tem alguma modificação no arquivo, é você enviar o arquivo para a área de staging, que é o que eu falei que eu ia explicar depois, né? Então, o que é? Eu vou dar o git add arquivo.txt. Novamente no git status. Então,
E aqui agora ele traz uma informação diferente para mim, né? Ele está falando aqui que eu tenho um arquivo, meu arquivo TXT, que ele está pronto para ser comitado. O que significa essa área de stage, né? Seria tipo uma sala de espera. Então, vamos supor que você está desenvolvendo o seu código e você fez várias pequenas alterações. Cada pequenas alterações, elas podem ser estagiadas, né? Então, o que significa esse estágio, essa sala de espera aqui? Então, na hora que eu faço isso aqui, eu posso vir aqui, eu vou criar um outro arquivo. Vamos supor que agora eu estou desenvolvendo, para mim aqui, eu tenho um outro arquivo. Eu tenho o arquivo 2. Se eu dou um git status aqui novamente, eu tenho o arquivo 2. Mas, para o que eu quero informar, né, para o que eu estou desenvolvendo, faz sentido apenas eu falo assim, olha, eu quero que nesse commit, nessa versão, eu quero só o arquivo 1. Então, aqui, eu poderia dar um git add ponto, certo? Está os dois prontos para serem comitados, mas como eu quero só o git, só esse arquivo aqui, o primeiro, o git here, cast e arquivo, certo? Só para complementar, Marcos, essa parte de stage aí é justamente para isso. Quando você tem vários arquivos aí com várias modificações, mas você quer registrar o commit só de um, você dá ADD só nele. Só nele. Você só dá o ADD no que você vai querer que seja registrado naquele commit, naquele pontinho lá que fica naquela árvore que o Marcos tinha mostrado. Exatamente. Então, aqui no caso, eu vou fazer o primeiro commit, né? Só do meu arquivo 1. Né? Por enquanto, eu não quero enviar meu arquivo 2. Então, eu vou fazer aqui, commit. Quando a gente faz o commit, para a gente poder colocar, não sei se vocês observaram na apresentação aqui, mas está aqui para vocês, a gente tem esse prefixo aqui, né? Não estou lembrando o nome certo aqui. Parâmetro. Esse parâmetro, isso. Que é o parâmetro -m, né? -m. Então, ele vai falar que aqui você vai preencher a mensagem, certo? Então, ó, git commit -m. Então, eu vou colocar first commit. VA falou aqui para mim, né, que foi um arquivo foi modificado e tal. Dou um git status. Aqui ele vai falar que eu estou ainda na branch mass e aqui está identificando o meu arquivo 2, certo? Então, eu vou add agora meu arquivo 2. Vou fazer isso em commits diferentes. Arquivo 2, git commit -m e mensagem. Isso aqui agora é add second file. Pronto. Então, agora, o meu Git, ele já está observando os dois arquivos, certo? Então, se eu mostrar aqui para vocês, utilizando o comando git log, ele vai trazer, esse comando git log, ele vai trazer todos os commits que foram realizados dentro dessa master, dentro desse branch, certo? Então, eu dou ele aqui, ele vai estar mostrando, ó, a ID, que é aquela informação meta, certo? Então, esse aqui é a identidade desse commit. Aqui agora, ele me mostra a mensagem, quem que fez. Então, aqui está o meu user.name, o meu user.email, que dia e todas as informações meta, né? E aqui, o primeiro commit que eu tinha feito, né? Aqui, ó, nesse ponto, vocês estão enxergando? Aqui a gente tem esse head igual a master. O que significa esse head? Esse head, ele está mostrando para a gente aonde que onde que a gente está atualmente, certo? Então, o meu repositório, que é essa minha pasta aqui, o Git LMesh, ele está atualmente nesse segundo commit. Então, ele contempla dos dois arquivos que eu adicionei, certo? Então, aqui agora que a gente vai entrar na questão do versionamento. Tem um comando que eu coloquei aqui, o git checkout, certo? O git checkout, o que ele faz? O git checkout, ele permite você ficar pulando de galho em galho. Então, você vai assim, ó, eu quero ir para aquele ponto, eu quero ir para aquela branch, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui. Oi. Antes de você mostrar o checkout, seria bom você adicionar alguma modificação no arquivo, que vai ficar mais fácil de visualizar. Beleza, verdade. É só fazer o arquivo sumir aqui. Vamos lá. Então, assim, agora tem informação.
Salvei. Seria uma funcionalidade, alguma coisa que alguém desenvolveu, né? Fez uma mudança lá. Fiz uma mudança. Então, eu vou vir aqui. O git status, gente, é o comando que de boa prática você sempre faz. Então, toda vez que entrar no Git, você dá um git status e observar como é que está o seu repositório. Né? Se tem alguma modificação que teve, que você esqueceu de comitar, ou se está tudo ok. Certo? Então, aqui no caso, eu dei o git status, ele já falou para mim, ó, que do arquivo que eu tinha enviado, eu tive alguma modificação. E aí, agora, já vou pegar e vou tentar entender o que aconteceu. Então, eu dou um git diff. Então, o git diff, o que ele vai ver? Ele vai ver dos arquivos que foram modificados, que aqui no caso foi só arquivo.txt, ele vai me falar aqui, ó, que eu tive uma mudança, certo? E que agora, o maisinho aqui, eu tive a adição dessa informação. Certo? Então, aqui agora eu sei que agora tem uma informação. Então, eu vou adicionar ela, porque eu quero enviar. Então, git add arquivo. Pronto, está estagiado. Não quero fazer nenhuma modificação em outro arquivo, vou comitar. Git commit, -m, e aqui, vamos ver aqui, edit, function. Ver que foi igual o Iago falou, a gente adicionou alguma funcionalidade no nosso código. Basicamente, gente, quando você estiver trabalhando com Git, praticamente o que vocês vão fazer é só Git status, Git add e Git commit. Faz uma modificação, dá o Git add, Git commit. Normalmente são esses comandos que você vai usar mais aí no Git. Porque aí no caso aí ele permite que você consiga, você envie essa informação, fala, ó, mexi aqui, certo? Então, ok. Então aqui agora, vou puxar o git log, certo? Então ele trouxe todos os commits que eu tive aqui na minha branch, certo? No meu ramo master. Então tem o primeiro, o segundo e o terceiro com added function. E aqui novamente agora, ó, onde que está onde que está o meu repositório atualmente, ele está onde? No meu terceiro commit. Então, já vou entrar aqui no git checkout. Vamos supor que eu queira ver o meu primeiro commit, eu vou voltar para cá, certo? Então eu vou copiar a ID. Quem tiver no Windows, eu não sei se no Linux é assim, mas o Ctrl+C e Ctrl+V ele não funciona no terminal do Git Bash, certo? Então é interessante você sempre vir aqui, ó, você seleciona normal, copia aqui, ele dá o caminhozinho, né, que é o Ctrl Insert, que copia, e o Shift Insert ele cola. Então eu vou dar um Git Checkout, na mãozona mesmo, e dou um Paste aqui. Então, ó, eu vou falar para o meu Git que eu quero ir para esse ponto aqui, para esse primeiro commit. Ele traz um monte de informações aqui, turn off these devs, mas aqui ele já mudou. Então aqui já está me falando aonde que eu estou, certo? Então aqui, ó, estou aqui nesse repositório. Se eu vim aqui na minha pasta física, eu já não tenho mais o arquivo 2. Por quê? Eu voltei no ponto em que eu só tinha o arquivo 1, que foi o meu primeiro commit, foi a primeira informação que eu enviei para o meu Git poder observar, certo? Se eu abrir aqui novamente, não tinha nada. Por quê? Nesse primeiro commit, eu não tinha adicionado nenhuma informação nessa pasta, certo? Então aqui agora, eu vou voltar. Git out. Out. Pro. Você pode ir para master ou para o head, sabe? Na master, né? Voltei aqui, né? O head, mas é porque o head tinha jogado para cá, né? O head é o ponto mais atualizado do seu repositório, onde está o principal. Certo. Então, dos comandos básicos aqui, eu acho que para hoje, assim, eu acho que fica aqui, né, Iago? A gente entrar em qualquer outro ponto, eu acho que às vezes seria muita coisa, né? Então, eu acho... O que o senhor acha, professor? Não, acho que tá bom. Para começo, assim, deixa eu só tirar umas dúvidas, então. Eu acho que Claro. pessoal, a gente pode aproveitar o resto do tempo para quem tiver dúvida. Eu tô com um monte já. Uhum. Então, beleza. Então, eu peguei, que nem eu fui lá, eu criei meu username e criei o user e-mail, né?
E aí eu cheguei até em configurar aqui a pasta, eu acho que eu dei um git init. E aí ele criou lá na minha área de usuários, eu estou com Windows aqui, criou um ponto git, né? Sim. O que eu não estou entendendo aqui é o seguinte, bom, fiz isso, maravilha, fechou. Agora, eu vou pegar, então, onde que eu vou colocar, como que eu vou criar essa... Ah, é lá na pasta, lá no users também, que eu preciso colocar os arquivos, é isso? Acho que você deu init dentro da pasta padrão lá, né? Você iniciou um repositório dentro da sua pasta de usuário. Isso. Aí o Git iria monitorar o seu usuário. É isso, e ele monitorou tudo, porque ele chegou a monitorar até o desktop, ele está monitorando tudo, exatamente. Aí, esse git init, você tem que... O Marx, ele passou ali git init ponto. O ponto significa que é a pasta atual que você está ali no terminal. Então, ele inicia o repositório naquela pasta atual que você está. Você teria que ter criado uma pasta, sabe? E dado git init dentro dela. Mostra um pouquinho sobre a navegação entre pastas no terminal, Marcos, aí. Sim. E também eu posso ir com o botão direito na janela lá pelo Windows e abro o git bat dentro da pasta que eu quero. Exatamente. Sim, exatamente. Porque aqui, ó. Aqui. O comando de você navegar entre pastas é o cd, né? Aí cd, 2 pontos, é o diretório anterior ao que você está. O cd ponto é o diretório atual que você está. E aí, se você der cd e o nome de algum diretório que está ali dentro, seu terminal vai para dentro daquela pasta. Ou mais simplesmente também, botão direito na pasta que você quer abrir o terminal e abrir o Git. E abre o terminal. Abrir o terminal. Quer ver, ó? Vou dar aqui, vou para minha pasta documentos, que eu tenho vários arquivos lá. Então, o que o professor fez, ele deu o quê, né? Ele veio aqui na pasta documentos, no Git Bash que tiver no Windows, isso já é do Linux, né? O ls, né? Que você já mostra todos os arquivos que estão ali, né? Aqui no Git Bash ele funciona. Então, você vai pegar aqui, ele vai te mostrar um relatório, né? Todas as pastas, arquivos que eu tenho na pasta onde eu estou, né? Então, o que o professor fez, ele deu um git init aqui. O que acontece, né? Qual que seria o problema disso? Que foi o que aconteceu para ele. Ele vai começar a monitorar todas essas pastas. Então, vou dar esse git init aqui. Se eu dou um git status, ele vai pegar tudo que eu tenho aqui. Exatamente. Certo? Então, o certo seria... E aqui eu já colocou, ó, que eu estou no ramo master. Né? Tem como apagar por aqui, né? Não. Tá. Para eu apagar, eu posso ir direto naquela pasta lá e apagar Você vem no ponto .git aqui e apaga ela mesmo. Tudo que tem .git, .bash, .concord, .git config, eu posso apagar tudo. Exatamente, olha, já não identificou mais, porque eu já apaguei a pasta, né? Então aqui agora ele já não sabe mais, já não está mais monitorando para mim, certo? E também não tem nem usuário, não tem nada. Não, o usuário é da sua máquina. O usuário, qualquer ponto que você chegar aqui e der o user.name aqui, ele já vai estar configurado. E deixa eu pedir uma coisa, então eu vou ter uma pasta selecionada aqui, ou eu vou ter várias pastas onde o Git vai ficar analisando. Isso, uma por projeto. Você inicia cada repositório, cada projeto seu, você vai dar um git init nele. Entendi. Exatamente. Tipo assim, Iago, então eu vou ter aqui a pasta do LMS, então todos os meus códigos que eu estou trabalhando junto com o Git tem que estar dentro daquela pasta. Sim. O ideal é que, tipo, cada projeto seu lá dentro da pasta, tipo, se eles forem projetos diferentes, é que cada um seja um repositório. Exatamente. Entendi. Se é um repositório, ele é um Git diferente. Então tá. É outra coisa que eu preciso entender, então. Então, a interface do GitLab, GitHub é outra coisa depois que a gente vai dar acesso a essas pastas, a esses repositórios. Exatamente. Entendi. Exatamente. Porque o pessoal pode ter ficado um pouco assustado, que, lógico, vocês estão acostumados, né? Vocês já vão em linha de comando e vão trabalhando dando commit. Mas isso depois a gente vai fazer tudo através de uma interface gráfica lá na frente. Mais ou menos, meu professor. Exatamente. Então, no caso, a gente tem uma interface que vai conseguir organizar esse repositório para todo mundo.
Mas a gente registra essas alterações como a gente está fazendo aqui agora, sabe? Por isso que a gente trouxe até separado para primeiro entender o que é Git, como fazer essas alterações, porque aí esse repositório que vai estar lá no GitLab, ele vai estar comunicando com esse repositório local nosso. Certo. A gente envia informações do nosso repositório para ele e baixa informações dele para o nosso. Sim. Isa, você ia falar alguma coisa, né? Então, eu só ia falar também que pode ser que fique melhor. Eu sempre usei, por exemplo, o visual. No visual, eu nem preciso usar esse terminal assim do Bash. Lá já tem uma integração bem legal, que você não precisa nem ficar dando git commit, nada disso, e tem uma integração bacana. Isso a gente pode mostrar para o pessoal depois. Legal. Mas toda essa parte é lógico que é importante saber também. Sim. A gente tinha até falado isso, né, Iago? Semana que vem, quando a gente fosse vir aqui, porque semana que vem a ideia é que vocês pratiquem isso aqui ao longo da semana, vai surgir uma porrada de dúvida, e aí na semana que vem a gente sana essas dúvidas, vê os casos, eu mostro algumas outras funcionalidades do Git, né, na questão de consertar conflito, né, que é o que a gente falou do problema, né, de duas pessoas trabalhando no mesmo código, uma quebra o código da outra, como você resolve isso utilizando o Git, porque ele permite você fazer isso, né. E aí já mostrar isso também e já trazer a interface, né, no Visual Studio, né, como que usa o Git ali utilizando a interface dele. É interessante que aprenda a fazer aqui, né, porque se você aprende aqui, qualquer interface, o procedimento é o mesmo. E eu entendi, eu já vou te passar, viu, Jefferson? Desculpa te cortar a vez. Mas é interessante aprender por aqui, porque a hora que você estiver trabalhando no código também, você pode já vir aí mandar direto e ele vai subir no código, né? Vai dando commit e tal. Né? Sim. Eu acho que na próxima a gente já abre o repositório lá no Visual Studio, que ele já tem várias ferramentas para a gente ir visualizando tudo. Mas acho que de início é bom a gente separar um pouco, porque senão acho que fica meio nebuloso na cabeça o que é Visual Studio, o que é Git, o que é GitLab. Então, se quiser até mostrar também, Marcos, o Visual Studio Code, ele dá uma visualização melhor do que está acontecendo também. Deixa eu... O Jefferson quer falar? Pode falar, gente. Tá. Não, eu só uma coisa também que... pode falar. Desculpa. Pode falar. Não, é que é bom saber as linhas, fazer em linha de comando, porque de vez em quando o visual dá uma bugada e aí você tem um plano B ali para poder recorrer. Era só isso. Vai lá, Jefferson. Não, é só uma coisa que eu fiquei curioso. Quando o Marcos editou aquele documento e colocou aquela, agora tem informação, acho que foi isso. Aí ele pediu, naquele comando, ele pediu para mostrar o que foi a modificação, ou ele mostrou tudo que tinha naquele documento, inclusive a modificação? Ele mostra as modificações. Só a modificação. Especificamente modificação. Então, aqui agora, já que você falou, eu vou até fazer uma modificação aqui. Então, vem cá. Em outra. Põe um pontinho na primeira, que aí ele vai mostrar também quando você altera uma linha. Pode ser essa segunda e um pontinho na primeira. Vou colocar aqui, a gente vai das duas. Então, beleza. E agora, então, o Git. Botei para minha massa. Então, eu vou aqui, dar o Git, certo? Ele vai ver aqui que foi modificado, Jefinho. Da mesma maneira que o outro. Então, agora, se eu dou o Git diff, ele está me mostrando o que foi removido. Então, antes eu tinha nessa linha, o agora tem informação, e eu adicionei aqui agora, o agora tem informação com ponto. Entendeu? E é isso que o Git registra, ele não guarda arquivos, ele guarda alterações só. Ele vai sempre guardando alterações, porque senão seria uma perca de espaço aí gigante, né? Que legal. Só grava o que foi agora alterado. Tem outro. Então, se eu venho aqui e dou novamente um Git diff, ele vai mostrar, antes eu tinha esse aqui, então agora eu tenho essa informação com um ponto, adicionei outra linha e uma outra linha com um campo de texto.
certo? por isso que vocês falam, então, quando a gente colocou aqueles códigos em MATLAB como um Google Drive, que não é, cara, não é Git aquilo lá é... Porque o Git ele só grava alteração, ele não grava código, não é para isso. Exatamente. É porque na hora que você adiciona um arquivo novo, ele vai adicionar todo o arquivo novo com uma modificação, né? Então você vai estar mandando um arquivo inteiro. Muito legal. Aí a ideia, ó, só algo que acho que vale comentar para ficar claro, o Marcos deu 2 git diff lá, e nas duas ele mostrou a deleção daquela primeira linha. Isso porque ele está sempre comparando com o último commit. Exatamente. O último registro que você fez no seu código. Então, você sempre, tipo assim, fez uma nova funcionalidade, você tem que estar commitando, porque ele só registra quando você commita. Se você der um checkout ou perder a pasta e quebrar os arquivos, por algum motivo, ele só vai conseguir retornar para o último commit que você tinha. Mas deixa eu pedir uma coisa, vocês não avaliam o que foi feito, tudo que foi feito por aqui, pelo esse prompt, vocês avaliam lá na interface, porque aqui não tem condições, a hora que ficar muito grande vai aparecer... Exatamente. Lista... Quando o arquivo é muito grande, ele nem mostra tudo, ele só mostra a quantidade de linhas alteradas. Ele fala que foram removidas tantas linhas e foram adicionadas tantas linhas. Aqui no Git Bash, né? O próprio Git ele tem uma ideia, mas eu não sei se ele mostra, né, Iago? Ali no Visual Studio Code, Marcos, se você clicar lá no terceiro ícone lá do lado esquerdo, ó, ele tem já um íconezinho do Git. Isso aqui então, é legal no Visual Studio. Ali, ó, ele já te mostra aqui que é as alterações em relação à última. Que legal. E aí todos os arquivos que tiver alteração, ele vai listar ali, você pode ir clicando ali e vendo o que foi mudado em cada um. Legal. Já fica melhor. Não, e mesmo a hora que for lá para a interface, lá pelo GitLab e tal, fica melhor ainda, né? Dá pra ver mais coisas aí. E então, aí ali na frente tem, ó, passa o mouse na frente lá agora tem informação da linha. Acho que você fala aqui, né, para mostrar quem é que fez. Ele mostra ali, ó, quem que fez. Ali é porque tá mais. Porque não tá falando. Ele dedora aí quem fez tudo. Exatamente. Então, quando a gente tiver um código com várias pessoas que fizeram ali, que alguém fizer uma cagada, você sabe quem foi, quando que foi. Mas mesmo também tem uma outra coisa aí, né? Se a pessoa mexe no código, que nem você está mexendo, você não está mexendo no master, né? Você está mexendo no seu código, não é isso, Marcos? Eu estou mexendo na master, certo? Então, é porque aí, no caso... A gente já entra aqui agora? Não. Porque assim, gente, vamos deixar para a próxima, mas assim, não é assim que está todo mundo num código só, o Jefferson coloca o código dele de mancada aerodinâmica, entra todo mundo lá e começa a mudar a linha, não é assim não. Tem todo um procedimento para isso ser... Se fizer isso, eu vou atrás de um por um, porque eu sei quem fez agora. É isso aí. Hoje a gente quis trazer essa parte de registro de commits e como que funciona o mais básico, para depois a gente ir avançando para as branches e mostrar como que colabora todo mundo no mesmo projeto. Maravilha. Já entrar naquele fluxo de trabalho que a gente definiu lá, que é o que a gente vai utilizar, né? Aí semana que vem, então, eu acho que nem compensa já começar a falar de GitLab, né? Porque igual o professor já falou, o GitLab ele já é outra história. Ele já vai trazer mais outras coisinhas para a gente aqui, junto com o Git, né? Alguns outros comandos necessários, algumas outras coisas que a gente precisa entender, né? Então, já aproveitando que a gente já está com o visual aqui, o Visual Studio, ele já traz aqui para a gente os comandos que a gente precisa, né? Então, se eu vim aqui no Git, ó, eu dou um Git status no terminal, ele dá os comandos aqui que eu posso fazer. Então, ó, eu vou dar um git add, se eu quiser adicionar o que eu vou commitar, né, as modificações, e um git restore aqui, que é? Eu quero voltar. Vamos supor que eu fiz isso aqui, aí eu peguei e rodei esse código, falei, cara, quebrei o trem, não quero, não vou commitar. Então, eu posso tanto fazer por aqui, que é o git restore e o nome do arquivo, né, ou no Visual Studio, que é essa setinha aqui para desfazer. Então, se eu desfaço, eu vou voltar agora o arquivo do jeito que ele estava antes, né? Onde que eu estava atualmente. Né? Legal. No antigo commit. Então, vamos pegar aqui. Para de novo. Salvei essas alterações. Ele vai me trazer aqui o que eu mudei. E eu vou estagiar. Vou dar o git add pela interface do Visual Studio. Vou criar nesse maisinho e ele vai falar aqui, ó. Então, eu já estou com arquivos com modificações para eu poder commitar. Aqui eu vou adicionar
Uma folhinha. Vou vir aqui. Vou adicionar esse aqui também. Porque agora esses dois arquivos eu quero jogar tudo para esse mesmo commit. Certo? Estagiei os dois. E aqui agora eu vou fazer um commit. Aqui no caso a gente só precisa colocar a mensagem, né? Que vai ser new modifications. E eu vou dar o checkzinho, certo? De todos os arquivos. Entendi. Isso aqui eu estou fazendo commit. Então, esse aqui, usando a interface do Visual Studio, isso foi todo o processo de adicionar os arquivos que eu quero traquear, né? E enviar num commit. Então, quando eu vejo, por exemplo, vou criar um commit, por exemplo, para falar que eu estou fazendo uma alteração no código de mancado hidrodinâmico. Né? É aí que eu faço a descrição do que eu alterei e por que eu estou alterando. Então, isso aí que você falou é um ponto, outro ponto legal de a gente falar. Como que é a mensagem? A mensagem, ela tem que ser sucinta do que você está colocando, né? Porque se você coloca aqui, eu adicionei um novo tipo de modelo por conta do comportamento tal, X, Y, Z. Entendeu? Então, aqui no caso, eu acho que ele tem até limitação, né, Iago, de quantidade de caracteres. Eu acho que é de 50 caracteres, eu acho. Não é limitado, não, mas o VS Code vai até te dar um aviso aí que você não deve escrever frases maiores que 50 caracteres. Mas Exatamente. você pode dar Enter também, e aí você faz uma descrição grande embaixo, se você quiser. Entendi. Você coloca, é tipo o nome da mensagem e embaixo só você descreve tudo aí com mais... Entendi. Na verdade, às vezes nem é necessário você ter essa descrição, porque a ideia é o seguinte, né? Quando você trabalha com Git, teoricamente você está trabalhando no mesmo projeto, todas as pessoas estão cientes ou têm o mínimo de conhecimento daquilo que você está desenvolvendo. Então, quando você coloca aqui, fala assim, eu mudei uma matriz de rigidez. Então, adicionei um novo fator na matriz de rigidez. A pessoa vai conseguir acessar, ela vai ver o que você colocou, e aí ela vai fazer a análise. Entendi, então ele mudou isso aqui, colocou isso, certo? Porque às vezes, por exemplo, que nem eu pego lá às vezes eu acompanho o Git do Ross lá. Tá lá vocês discutindo um monte com o Rafael para se chegar no final e modificar mesmo e ele aceitar. Entendeu? Sim. Não é aqui que se faz aquilo. Não é aqui. Aquilo é uma outra ferramenta. É uma outra ferramenta do Git lá. Isso. Então tá bom, beleza. Entendi. Aqui é só tipo, qual que foi a alteração, a mensagem sobre a alteração que você fez no código. Exatamente. Lá é um espaço de discussão que essas plataformas, tanto o GitLab quanto o GitHub, eles dão aquele espaço lá para as pessoas discutirem antes de cravar em alguma coisa. Então, tipo, quando eu mando aqui, eu vou lá e escrevo o que eu discuto com o cara, ou se ele me pede por que eu estou fazendo aquilo, aí lá entra na discussão até para eu convencer o cara a aceitar. Uhum. A mensagem que você escreveu aqui, ela vai aparecer lá. Sim. Ela vai aparecer exatamente isso aqui. Mas é por isso da descrição, né, que vocês falaram. É só uma mensagem curta, porque a discussão é feita em outra plataforma. Sim. Normalmente, sim. Beleza. Exatamente. Muito legal. Essa semana você vai passar para a gente, então, a apresentação, Marcos? Eu já posso enviar aqui agora, já. Maravilha. Não sei se teve mais alguém que já baixou o Git, já até conseguiu instalar. Eu vou instalar aqui agora já com Uma outra coisa que eu queria ver com vocês, que eu acho que até poderia, talvez, vocês pensarem em já trazer na aula que vem, no seminário que vem, é a gente já ver versão, porque isso o pessoal reclama bastante, versão de Python, tá? Tá. Versão das coisas. Se é melhor, por exemplo, quem está trabalhando com Windows, se é melhor usar o Anaconda ou baixo Python, uma discussão que eu tive até com o Virgílio essa semana, né, Virgílio? No meio de uma apresentação lá para o pessoal da usina, eu enfiei o dedo na apresentação do cara falando que não podia, tinha que usar Anaconda e ele me puxou a orelha. Então a gente precisa pensar nessas coisas e dizer para o pessoal, tá? Sim, então, pessoal já falando, incluindo também, tá? Nesse pessoal. A gente fez uma reunião, né, que a gente definiu o caminho que a gente vai trilhar aí, né, eu, o Virgílio, a Isa, o Iago e o Marcelão. Beleza. E aí, no caso, eu estou desenvolvendo ainda os tutoriais, igual a gente fez, lembra, professor, no Ed? Mas do repositório, da maneira como que a gente vai contribuir, né? De todas as ferramentas, tudo que cada um vai precisar para poder
começar a trabalhar no GitLab, né? Começar a trabalhar em desenvolvimento todo mundo junto. Então, a gente está desenvolvendo, a gente está vendo como que isso vai ser feito, porque é bem complicado, né? Falar que, ó, vamos fazer assim, porque é interessante que a gente consiga definir uma forma que lá na frente isso não vai ir contra a gente. Eu falei, ixi, nossa, agora deu ruim, vamos ter que mudar muita Não vai coisa. limitar, né? Não vai Exatamente. limitar, exatamente. Então, a gente está porque todo mundo estudando. vai ter um código. A ideia, pessoal, é todo mundo ter um código para rodar, que nem o Orlando. O Orlando tá aí, ó, meio de boa lá no final, ó. E aí? A ideia, Orlando, é a gente poder pegar aquele teu mancal ativo lá e colocar para rodar nos códigos com integração numérica bonitinho, entendeu? Então tem que... Vamos sofrer um pouco para colocar o carro para andar, mas depois vai todo mundo vai ter acesso a muita coisa, muito mais coisas do que a gente tem hoje. Todo mundo tem a ganhar. E todo mundo tem a ganhar, né, Marcos? Porque hoje o Orlando tem acesso ao código dele e Malemar que integra as equações do movimento. Né? Sim. A partir do momento que ele entender colocar o dele no Git e começar a entender tudo o que ocorre, ele vai ter o acesso aos códigos que a Isabela faz, que o Jefferson faz, que você faz, que o Kevin faz, que o Léo faz. Então, a capacidade assim do código e também tanto para o laboratório quanto para vocês vai aumentar demais. Todo mundo tem só a ganhar com isso. Exatamente. Aí já falando, já usou o Orlandinho como bode expiatório, né? Então a Orlandinho vai ter que começar ali a estudar mais ou menos uma orientação objeto, né, Orlandinho? Para a gente começar a A forma de programação também muda. Mas 6 cenas supostas no capítulo. É isso. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, não. Beleza, gente. Só umas últimas dicas aí de boa prática com Git, gente. Tipo, até voltando na questão aí que o Demir perguntou das mensagens, se são grandes ou pequenas. O ideal é que qualquer mini alteração que você faz no código, você registra aquilo como uma mudança, sabe? Então, mudou uma funçãozinha lá, já registra, a sua mensagem vai ficar curta. Quando alguém clicar naquele commit para ver o que foi a alteração, vai ficar simples de entender o que é. Então, qualquer pequena coisa já vai comitando. O bom é que a gente vai chamar atenção disso ao longo do tempo, né, Iago? Vamos ficar em cima do que o pessoal está fazendo e sempre chamar atenção, Marcos principalmente aí. Sim. Né? E a gente vai ficar chamando atenção disso. A questão do commit, ela é... Eu acho que nem entra como uma boa prática, né? Para você poder praticar o Git, você tem que estar commitando, né? Então, você tem que fazer os commits, porque senão não adianta nada. Né, você está usando a ferramenta, porque vamos supor que você todo dia mexe um pouquinho, você não comita nada, e comita só o final da semana. Então tem uma semana de trabalho ali que se tivesse algum ponto interessante no meio de você observar ali, você já não consegue ver, entendeu? Adicionou 400 linhas de código de uma vez. Então quando a gente vê, tem várias pessoas trabalhando em paralelos, todo mundo joga 400 linhas, para quem está observando isso, é uma quantidade boa de linha para poder estar avaliando, ó, tá dando certo aqui, ele fez certo, aqui ele está usando uma variável, está sendo redundante num ponto, sabe? É difícil de conseguir avaliar tudo isso. Eu acho, Marcos, que a ideia do commit é ele ser uma porção pequena de código, né? Com uma descrição breve, é para facilitar a rastreabilidade, né? Se deu pau numa função, eu sei qual função que é, eu olho na lista de commits ali, qual commit que é referente àquilo e vejo como que ele era antes. Né, para eu saber o que mudou e o que pode ser a causa. E isso aí foi até uma puxão de orelha que a gente levou do Timbó, né, quando a gente estava trabalhando ali no Ross, né, quando eu estava lá, porque a gente fez um pull request, que eu vou mostrar para vocês o que é, com muitos commits, sabe? Ele falou, ó, isso aqui é muito bom ficar desse jeito não, né, porque... Pelo mesmo motivo, né? É muita modificação em pouco tempo. Né? Então, para eles poderem observar o que está sendo implementado no código, é complicado. Tem que usar a ferramenta toda hora. Você vai usando a ferramenta, a coisa vai andando. Só para vocês terem uma noção... O Git é prática mesmo. O Git é prática. Todo dia você vai indo, fica automático. É isso aí. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que tem no laboratório hoje trabalhando, gente... No grupo de rotores, não são todos que estão em desenvolvimento. A gente tem outros participantes, outros professores, tá? Mas no grupo de participantes, a gente está com 55 pessoas. Eu vou falar que nesse grupo aqui tem umas 10 pessoas que, assim, é a Lu, é
professor que não trabalha mais aqui na UFO e tal. Então, a gente tem aí 45 alunos brigando com o código, tá? É muita gente. Então, se é uma ferramenta dessa, a gente não consegue mais andar, não. E para poder criar um modelo para 45 colaboradores ao mesmo tempo É isso aí. Beleza, gente. É isso, Marcos? É isso, Iago, Isa? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisinha, né, se a Isa, o Virgílio, o Marcelo, o Iago mesmo quiser complementar alguma coisa que acho que ficou faltando. Muito obrigado, Marcos. Você foi do rumo certinho. É isso aí mesmo. Tem que ir aos poucos para o pessoal conseguir acompanhar. Obrigado e parabéns aí. Eu acho que é isso também. E uma sugestão só é que quem estiver fazendo código MATLAB aí, já vai, inicia um repositório no código, já vai comitando e treinando aí. Como que é. Os novos que entraram já, assim, os novos. Eu acho que tem pouca gente mexendo com MATLAB hoje. O Jefferson, porque estava lá no final do doutorado, né, Jefferson? Então, o Jefferson ficou, o Orlando já tinha migrado, o Léo agora o Léo está na parte nova, o Léo ainda está teimando, eu vou pegar ele ainda, ele não vai fugir. Eu acho que do resto que está aqui, gente, a Bia fazia em MATLAB, a Bárbara também, mas elas já estão em Python. Minhas coisas estão em MATLAB também, professor. E o Leandro, exatamente, mas o Leandro já está lá, se for passar os códigos dele para... se for passar os códigos... Ele fez o exame da esteira, né? Eu também tô, que eu tô no final, também tô com MATLAB. Também. Mas eu também, que eu aprendi com a minha esposa Python, eu também tô migrando. Isso aí, tá. Minha esposa só mexe com Python, né? Puxa mais que o exame da esteira. E tem também mais alguém que eu estava lembrando aqui que está ainda em MATLAB, a Fernandinha Rossi está em MATLAB. Né? Mas agora ela entrando no doutorado, ela já passa para Python também. Mas se quiser já ir pegando o jeito do Git aí, não tem o menor problema se eu utilizar isso para poder versionar um código de MATLAB. Até é interessante. Mas eu acho que não, Marcos. O que a gente vai fazer é pegar os códigos em MATLAB, deixar por enquanto naquela pasta Legacy lá. Mas eu falo só para realmente pegar o jeito do Git, né? De adicionar, commit, de ficar querendo ver, porque muda um pouquinho quando a gente começa a falar de utilizar repositório online, né? Aí vai entrar alguns conceitos que, se já tiver acostumado com o básico ali, né? De ficar fazendo comitando, né? Do que a gente apresentar semana que vem das branches, né? Então vai ficar mais fácil. Beleza, gente. Obrigadão. Certo? Até semana que vem. Para de compartilhar aqui. Eu já vou enviar aqui agora. Tá. Pode enviar no chat aqui mesmo? Coloca no grupo de rotores, eu acho que é melhor. Aí todo mundo baixa de lá. Tá. Porque tá todo mundo mundo lá. Conversa aqui, então. Tá? Tem alguém daqui que não tá no grupo de rotores, pessoal? Acho que não, né? Tá todo mundo. Acho que o Raimundo ia fazer uma pergunta, Raimundo. Não, professor, era só possível mesmo. Eu queria só falar um pouco com o senhor, se possível. 5 minutinhos. Tá. Quem que não tá no grupo de rotores? Felipe. Eu, professor. João Gabriel. João Gabriel.